Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Professor Elber do WM Concursos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Polícia Penal Minas Gerais, curso de legislação completa, tá joia? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá. No último bloco, nós finalizamos ainda no artigo 5º, né, que trata dos direitos fundamentais, direitos individuais coletivos, né, importantes aí, sem sombra de dúvida, para a prova, né? E nós trabalhamos no último bloco dos crimes, né? Que sempre caem em prova, dos crimes inafiançáveis e prescritíveis. Por exemplo, o racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito. E o racismo sujeito a pena de reclusão. Nós vimos isso, né? Da mesma forma, nós vimos aí do outro lado os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, ou seja, que não tem o perdão, né? Dado pelo presidente da República, no caso em tela, né? Nem dado pelo Congresso Nacional. O que? Tortura, tráfico, terrorismo, mais os crimes hediondos. Lembrando que quem vai responder nesses crimes? Os mandantes, os executores e aqueles que podem evitar se omitem, né? Então, nós falamos isso na última aula. Então, de grande importância, né? Assistam um blog anterior para ratificar o conhecimento, tá joia? Então, vamos lá. A partir da aula de hoje, começando a partir, então, do artigo do inciso 46 do artigo 5º. Então, vamos lá. A lei estabelece que a lei regulará a individualização da pena. Olha só, e adotará, entre outras. Quando eu falo entre outras, lembrando que nós temos um rol exemplificativo, não um rol taxativo. E, no caso, a individualização da pena. É interessante que lá o preceito constitucional fala que individualizar a pena. Isso tanto a gente vê nas normas infraconstitucionais, do que tange ao poder legislativo, quando vai a criação de leis, do poder judiciário, quando vai julgar, né, a conduta de cada um, e também vemos lá no executivo a questão do cumprimento de pena, né? Nós temos o princípio da individualização da pena. Então, vamos ver quais são, então, as penas adotadas no Estado Democrático Republicano Brasileiro. Vamos lá, essa aí de grande importância, letra A, privação, restrição da liberdade. É o cárcere mesmo, né? É o cerceamento do direito de ir e vir. 2, perda de bens, né? Ou seja, penhora, arresto. Nós temos aí a perda de bens mesmo daquele cidadão, no caso em tela, que descumpre uma regra civil, né? Principalmente questão de dívida. Multa, prestação social alternativa, a gente chama isso de regra no Brasil, direito penal mínimo, né? A prestação de serviços à comunidade, suspensão e interdição de alguns direitos, né? E letra E, claramente, a suspensão e interdição de direitos. Lembrando que no ordenamento jurídico a gente proíbe a cassação de direitos, porque cassação de direitos remete a algo arbitrário, né? Então, você pode ter suspenso ou interditar direitos. Nós vamos ver no que tange lá aos direitos políticos, pode, inclusive, perder direitos, né? A gente sabe muito bem a questão da perda da nacionalidade, o brasileiro naturalizado. Por exemplo, ele vai processo de extradição e, se ele cometeu o crime comum antes de ser naturalizado ou, a qualquer momento, o tráfico de drogas, ele vai processo de extradição e perda da sua nacionalidade brasileira. Lembrando que é o caso do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato não tem essa particularidade, tá joia? Olha lá, um resuminho bacana para que você possa imprimir isso aí, colocar na geladeira de casa, né? Para aumentar o conhecimento, tá joia? Vamos lá. Vamos, inciso, então, 47. Importante demais, gente. Sem sombra de dúvida, cai muito em prova isso aí. Não haverá penas. Olha, gente, essa é a regra na ordem jurídica. Não há pena de quê? De morte. Não há pena de morte no Brasil. Quando eu falo que não há pena de morte no Brasil, nós temos que entender o caráter da regra, né? Porque a regra é a garantia da vida, a garantia da incolumidade, né? Do bem maior tutelado pelo ordenamento jurídico, que é a vida. Então, não há pena de morte. Agora, tem exceção, professor? Tem, né? No caso de guerra declarada, por foro do artigo 84 e 19, está previsto, inclusive, lá no Código Penal Militar. Professor, me dá outro exemplo aí, que há possibilidade da perda, né, a morte, na verdade, de uma pessoa. A questão, né, da legítima defesa, né, na verdade, é um caráter de permissibilidade, mas no caso, para a proteção da vida, né, a legítima defesa do artigo 23, 25 do Código Penal, né, no caso, para repelir injusta agressão real iminente do infrator, repele injusta agressão na garantia da vida minha ou a de outro. Então, no caso, tem a exceção que, no caso, garante a integridade da sua vida em detrimento de outro. Mas aqui na Constituição Federal fala que não há pena de morte, exceto o caso de guerra declarada. Então, aqui, essa cláusula aqui, ela é relativa e não absoluta. Vamos lá. Letra C aqui, nós pulamos aqui, né? A letra B, nós temos aí as penas. Pena de morte é proibido, trabalhos forçados, cruéis, trabalhos forçados, cruéis e de banimento. Vamos ver essa C aqui. Então, lá. Aqui é um trabalho forçado.
trabalho forçado é proibido, então não há pena de trabalho forçado. Aqui é um caráter absoluto. Aqui não há, tem exceção, né? O trabalho é obrigatório. Lembrando que nós vamos ver isso na Lei de Execução Penal, que o trabalho ele é obrigatório do preso. A Lei 72.10/84, a LEP, lá no seu artigo 31, fala que o condenado a pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Então, no caso em tela, o trabalho para o preso condenado é obrigatório. Professor, e o preso provisório, aquele que não houve a sentença transitada em julgado, a ele é facultado. Está no mesmo artigo 31 da LEP, mas só que no seu parágrafo único, não é isso? Olha lá. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, só poderá ser exercido no interior do estabelecimento prisional. E interessante nós sacarmos também que lá na LEP destaca ainda no artigo 200 a questão do trabalho do preso político. Estabelece que também existe a faculdade, olha lá, o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Então, o trabalho é obrigatório no Estado Democrático Brasileiro. No entanto, o trabalho forçado é proibido. Tá joia? Olha lá, banimento e cruéis. Então, no caso aí, nós temos aí o banimento, não posso ali, né, expurgar uma pessoa do ordenamento jurídico que viola, né, todas as regras constitucionais. Nós temos aí a questão da expulsão, da deportação, da extradição, né, da concessão de asilo político. Nós temos essa ideia, né, de a concessão de asilo no que tange a questões políticas e ideológicas, né? Agora, perda da nacionalidade lá de um país passando a ser um ser apátrido. Então, é uma repressão política, então não pode ter forma de banimento. Banimento também não tem exceção. E penas cruéis, né, que degradam a dignidade humana no Estado Democrático Brasileiro. Tá joia? Então vamos lá, o que faltou aqui, na verdade, é o de caráter perpétuo, né? Então, entrando um resumo para a gente aí, ó. Então, não tem pena de caráter perpétuo, né? No caso em tela, aquele cerceamento do direito à restrição da sua liberdade de ir e vir de maneira perene. Não há que se falar também em trabalho perpétuo, que está na linha B, tá joia? Vamos lá, vamos caminhando. Nós temos aí um inciso, então, 48, importante demais para a sua prova. Lembrando que aqui a gente faz, né, uma conexão com a lei de execução penal federal, as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais e a Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, tá joia? Então, vamos lá no inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Olha aí, pessoal, isso aqui é uma boa questão de prova, fiquem atentos. A pena vai ser cumprida em estabelecimentos distintos. O que vai delimitar, então, essa distinção, no caso, por meio de pena? Primeiro, a natureza do delito. Por exemplo, o cidadão comete um furto, 155 do Código Penal, subtração de coisa bem imóvel alheia, sem violência ou ameaça. E, por exemplo, então, um cidadão ele comete vários homicídios, chamado serial killer. Ele mata uma pessoa com emprego de asfixia, degolação, explosão, como meio de tratamento de maneira cruel, de maneira, por exemplo, utilização de emprego de arma de fogo, ou seja, nós temos um homicídio qualificado, motivo fútil, torpe, com emprego de arma de fogo, ou seja, é o homicídio qualificado, inclusive tem natureza de um desses. Então, essas duas naturezas, por exemplo, o homicídio e o furto, tem que ficar separado, justamente para que aquele que cometeu o furto, ele não tenha aquele ímpeto, né, de aprender a cometer um homicídio, né, tem aquela vontade, né, aquele modus operandi de praticar um delito que ele não cometeu, né, que ele não teve, ele, no caso, não teve um crime, por exemplo, com violência, com ameaça. Então, a natureza tem que ser separado. Segundo, idade. Nós temos a idade tênue, né? Por exemplo, a criança e adolescente não se pode cumprir, colocar dentro do estabelecimento a criança e adolescente demais com os demais adultos. A Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, proíbe, então, nas tais circunstâncias, né? Então, não há que se falar, no caso de idade, né? Porque, na verdade, o menor de idade, ele tem, o adolescente, ele pode ser apreendido pelo ato infracional, e aí ele cabe medidas socioeducativas, a criança, medidas protetivas, do ECA, né? E o maior de idade cabe, né, no caso, a privação da restrição da sua liberdade. Então, a idade, né, menor de 18 anos, não há que se falar no cumprimento de estabelecimentos distintos, tá joia? E idade e sexo do apenado. O sexo também é questão do gênero, homem e mulher, fica em celas, fica em estabelecimentos distintos, ou ala, blocos, né, dentro do estabelecimento penal, distintos, justamente para não denegrir, para não gerar vulnerabilidade à mulher, né, inclusive colocar ela em risco, né, da sua integridade, da sua incolumidade física e moral, né? Lembrando que a Lei 72.10/94 fala que, no caso, haverá distinção, não haverá distinção racial, social, religiosa ou política. Então, olha só, nós temos uma dicotomia. Na verdade, o que pode vir na prova? Eles podem confundir isso. Então, o estabelecimento penal vai
ser cumprido. Vai fazer essa separação conforme a natureza, idade e sexo. Agora, não pode fazer exceções. Não há que se falar em discriminações. Eu não posso fazer separação no que tange a raça, as questões sociais, religiosas ou políticas, porque, inclusive, isso pode configurar crime da Lei 7.716/89, a lei de racismo. Na 11.404 também corrobora com o artigo 3º, parágrafo único da LEP, mas aqui no caso só retira a questão do aspecto da natureza social, né? Então tem racial, religioso, político também não pode haver a distinção. Lembrando que comete abuso de autoridade, o artigo 21, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou com espaço de confinamento, quem? Né? No caso aí, homem e mulher. Então, se manter pessoas do mesmo sexo ou criança adolescente, né? Junto com maior de idade e que viola, né, a integridade deles, comete abuso de autoridade. E lembrando que no caso dela, gênero, né, nós destacamos aí que no caso sexo é gênero, é questão do homem e mulher, e não no caso da identidade de gênero, no caso da orientação sexual. Tá joia? Importante destacar para a prova. 49, importante para a prova também, é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Você, policial penal, garantidor do cumprimento do dever jurídico, né? Que tem a missão de proteger a incolumidade do estabelecimento penal, está previsto no 144, nós iremos ver, né? Tem que respeitar a integridade física e moral do preso. A gente sabe muito bem, normas internacionais de direitos humanos que prescrevem, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou chamado também de Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pacto São José. Nós temos as regras de Mandela determinadas pela ONU, né? Então tem que respeitar a integridade e moral do preso. Da mesma forma, estabelece lá o artigo 40 da LEP e o artigo 623, né, do REMP, que também cai na tua prova. Então, dê uma lida nisso aí, importante destacar esse respeito à integridade, à incolumidade do preso. Não é? 50, importante para a prova. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Professor, qual que é o prazo do período de amamentação que é assegurado na Constituição? Não tem. A Constituição não estabelece o prazo de período amamentício, não delimita. Aí vem a LEP, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 82, parágrafo 2º, que vem estabelecer qual é o período amamentício, né, da criança para com a presidiária dentro do estabelecimento penal. Olha lá. Então, no caso, o artigo 82, parágrafo 2º, estabelece que o período de amamentação, né, da criança no presídio é relacionado, né, à sua mãe, o seu filho pode permanecer, no caso da amamentação, no mínimo até 6 meses de idade. Então, olha que interessante nós destacarmos. O que prevê o período de amamentação não é a Constituição. A Constituição estabelece só que é o direito fundamental, o direito constitucional. As normas infraconstitucionais que vêm estabelecer regras, né, para que esse direito seja, de fato, exaurido. Então, nós temos aí a previsão do artigo 82, parágrafo 2º, que fala que é no mínimo até 6 meses de idade, tá joia? Se colocar esse prazo de no mínimo até 6 meses de idade, conforme o artigo 50 da Constituição, está errada a questão. A Constituição, então, de fato, não trouxe período. A única norma que traz o período é a LEP, que traz no artigo 82, parágrafo 2º. Lembrando que a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, 11.404, de 94, de 2004, não traz, né, essa particularidade do período amamentício. Tá joia? É 11.404 de 94, no caso, em tela aí, tem que fazer essa correção ali. Tá joia? Vamos lá. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, né? Nós temos aí o princípio, nós vamos ver isso lá do artigo 12, direito à nacionalidade, e nenhum brasileiro será extraditado. Nós temos aí essa separação de brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Brasileiro nato, aquele critério ius soli e ius sanguíneo, nós iremos ver isso no artigo 12, né? E o brasileiro naturalizado é aquele que adquire a sua nacionalidade, ou oriundo de língua portuguesa, ou não oriundo de língua portuguesa. Nós iremos trabalhar isso no artigo 12, tá joia? Então, vamos lá. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo quem? O naturalizado. Então, aquele naturalizado é aquele que adquiriu, por exemplo, uma dupla nacionalidade. Por exemplo, um alemão ou um português que buscou a nacionalidade também brasileira. Então, se esse cidadão que foi naturalizado brasileiro, em caso de crime comum praticado antes da sua naturalização ou comprovado envolvimento, tráfico ilícito, entorpecentes, órgãos afins, ele vai a processo de extradição. Lembrando que o brasileiro nato, ele não vai a processo de extradição, somente o naturalizado. E mesmo assim, no caso, se ele cometeu o crime comum, por exemplo, que é um crime comum relacionado, por exemplo, ao Código Penal, a lei de armas, por exemplo, o cara está portando arma de fogo, né, de uso restrito, proibido, por exemplo, né, a prática de um crime comum, né, um homicídio, um feminicídio, então um crime comum. Se ele praticou antes de ser naturalizado,
ou a qualquer momento o quê? O tráfico ilícito de entorpecentes, artigo 33, e o seu parágrafo 1º da 11.343, 2006, que é a lei de drogas, que é a lei de entorpecentes. Tá joia? É importante destacar isso, principalmente ali o antes, né? Vamos lá, 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Nós falamos aí que, no caso, tem extradição, no caso, o brasileiro será extraditado, no caso de crimes, né? Mas questões políticas e questões ideológicas, o estrangeiro ele não pode ser extraditado, porque nós vivemos hoje, artigo 1º, inciso 5º, chamamos de pluralismo político. E lá fala, né, no artigo 1º, parágrafo único, o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E a Constituição ela é republicana. Quando ele fala República Federativa do Brasil, então nós temos aí uma forma de governo, né? Essa forma de governo que o Brasil adotou. O Brasil não é uma monarquia, no caso, é uma república, é coisa pública. E vivemos aí uma democracia. Então, nós temos as questões políticas e ideológicas. Então, ninguém pode ser extraditado por pensar de maneira diferente, né? Nós temos que respeitar as ideologias. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Sabemos muito bem que cada um tem a sua competência. Dentro da organização do Poder Judiciário, por exemplo, nós temos as matérias trabalhistas. Lógico, por conseguinte, serão processadas, por exemplo, as questões vinculadas à CLT, as regras entre o empregador e o empregado, lá na Justiça do Trabalho. Nós temos aí, por exemplo, a questão da vara da família, na área civil. Nós temos aí os crimes relacionados à atividade castrense, atividade militar, serão processados. Né? No caso, em tela, por exemplo, pelas auditorias do juiz militar, e Conselho de Justiça e Tribunal de Justiça Militar, agora no caso São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E no caso, é a autoridade competente para processar diante dos fatos, né, relacionados à demanda levada ao Poder Judiciário. Então, 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Gente, lembrando, litigante é aquele que tem conflito, aquele que tem contenda. Ou conflito entre particulares, ou entre um particular, ou entre o Estado. Tanto em processo judicial, ou seja, dentro do Poder Judiciário, quanto em processo administrativo. Por exemplo, você é um servidor público, você comete uma infração em tese, internamente, será instaurado um processo administrativo para averiguar, né? Se você cometeu aquela transgressão disciplinar ou não, né? E, logicamente, vai ser assegurados os direitos, né, do contraditório, você vai contraditar aquilo que está sendo imposto em seu desfavor. E ampla defesa. A ampla defesa pode ser de maneira genérica, né, de maneira específica, por meio do advogado constituído ou a autodefesa, né? Então, é um direito constitucional aí, né? Inciso 56, importante para a prova. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Professor, o que é um meio ilícito? Meio ilegal, meio antijurídico, que viola o ordenamento jurídico. Por exemplo, pela prática de tortura. O procedimento de tortura é expugnante, é ilícito, é crime no código, da previsão do código da lei de tortura. Então, foi um meio ilícito. A gente chama isso também de fruto da árvore envenenada. Tudo que derivar dessa prova ilícita também será ilícita, né? Então, o ordenamento jurídico só permite provas lícitas, né? Previstas, prescritas no ordenamento jurídico. Tá? Vamos lá, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado em sentença penal condenatória. Professor, nós temos um princípio aqui importante. Qual ele? O princípio da presunção de inocência, a não autoculpabilidade, a não culpabilidade até o trânsito, o exaurimento da culpabilidade, lá na sentença penal, chamada sentença penal irrecorrível, ou também transitada em julgado. Nós temos uma similitude também na presunção de inocência na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que fala, né, lá no seu artigo 11, que toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se o quê? Inocente, até que sua culpabilidade seja provada. No caso em tela, então nós temos aí essa previsão da presunção de inocência. A presunção de inocência, no caso, ela se exaure na sentença irrecorrível, na coisa julgada, né? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, né, no final de 2019, que o início da execução da pena condenatória somente pode ocorrer após o trânsito julgado, após o trânsito em julgado da decisão. Então, isso é importante nós destacarmos aí o entendimento do STF, tá joia? Então, lá o princípio da presunção de inocência, né, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado,
de sentença penal condenatória, conforme dispuser a lei, né? Olha aí, a declaração estabelece que toda pessoa acusada de um ato delituoso presume inocente, conforme dispuser a lei, até que sua culpabilidade fique legalmente provada. Bacana? Show de bola. Inciso 60, vamos lá. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, olha que interessante, nós temos aí a liberdade, né? No caso aí, a publicidade dos atos processuais. Lembrando que o artigo 37 da nossa Constituição estabelece o princípio da publicidade. Agora, tem exceção, professor? Tem. Quando a defesa da intimidade e interesse social a exigir. Nós temos direito à privacidade, à vida privada, né? No próprio rol do artigo 5º estabelece essa particularidade. E nós temos no artigo 28 que fala que, inclusive, é crime de abuso de autoridade pela Lei 13.869 de 2019, ela divulgar gravação, o trecho de gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade, né, a vida privada, oferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. É importante. Nós destacávamos a defesa da intimidade, da vara da família, interesse social, inquérito policial, de grande importância aí para a prova. Então, no caso, em tela, pode sim restringir a publicidade dos atos, mas a regra é a publicidade, a transparência pública. Bacana? Show de bola. Vamos lá, 61. Isso é importante destacar, gente. Nós temos o princípio da liberdade. Essa é a regra consagrada na segunda geração ou dimensão dos direitos humanos. É a regra da liberdade. Mas, em alguns casos, pode a pessoa ser privada da sua liberdade. Então, vamos lá. Então, ninguém será preso. É a regra da liberdade. Agora, se não, primeiro, em flagrante delito, né? Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, no caso, do Poder Judiciário, salvo nos casos de transgressão militar e crime propriamente militar. Então, nos casos internos, nós temos 4 exceções que podemos prender uma pessoa. Deter, na verdade, cercear o direito de ir vir uma pessoa. Prender. Primeiro, em flagrante delito. Artigo 302 do CPP, questão do pessoa está cometendo crime, acaba de cometer, é perseguido logo após, ou encontrado com materiais que constituem o autor do fato. Flagrante delito. Ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, no caso de mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, artigo 240, parágrafo 1º, inciso 1º, no caso de cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão. E no caso também de transação militar, que no caso a previsão tem que estar lá nos códigos militares, e crime propriamente militar, aquele crime que somente cuja conduta está moldada no Código Penal Militar e somente praticado por militar, igual no caso em âmbito estadual. Em âmbito federal, também o civil comete o crime propriamente militar. Então, nesses casos, gente, esses 4 casos, pode-se prender a pessoa. Lembrando que não se cumpre mandado de busca e apreensão, mandado de apreensão domiciliar, após as 21 às 5 horas da manhã. É o novo critério adotado pelo conceito cronológico agora da nova lei de abuso de autoridade, o critério psicossociológico. Não se executa, né, o cumprimento de mandado de busca e apreensão, de prisão, nesse período de 21 às 5 horas da manhã, senão configura abuso de autoridade. Tá joia? Olha lá um resuminho legal para que possamos entender. Tá joia? Vamos lá, 62. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz, ou seja, de maneira incontinente ao juiz, competente à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Nós temos aí também um rol exemplificativo, que às vezes a pessoa não tem família, então a pessoa que ele indicar, né? Às vezes um vizinho, às vezes um colega, às vezes um amigo, né? Então, a prisão de qualquer pessoa em um local que se encontra, o juiz tem que tomar conhecimento. No caso de que detém a autoridade de polícia, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, que é a polícia militar, detém captura infrator, encaminha diretamente à autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia. O delegado de polícia, para o lavratório do APF, então tem que levar o conhecimento da autoridade judiciária, né? E a família do preso, a pessoa por ele indicada, né? Tá joia? É importante nós destacarmos isso aí. 63. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e advogado. Olha aí que interessante, gente. Esse direito aqui do preso informado dos seus direitos, né? O direito aí, o saber dos direitos fundamentais, constitucionais, que são dispensados ao preso. E também, dentro dos quais permanecer calado. Que princípio que é esse? O princípio da não autoculpabilidade, o princípio da não autoincriminação. Então, tem o direito de permanecer calado. Inclusive, a gente sabe muito bem, nós tínhamos 2 crimes muito parecidos, que é a Lei 94 de 97, a Lei de Tortura, e a Lei 13.869 de 2019, que é a abuso de autoridade, que fala lá a questão do constrangimento com violência ou ameaça, causando sofrimento físico-mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, né, da vítima de terceira pessoa. Então, no caso, tortura. E nós temos a previsão da 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 13,
constranger o preso ou detento mediante violência, né, lá, grave ameaça, ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si. Então, isso, de fato, se, no caso, obter uma prática de violência, grave ameaça, para obter uma informação, declaração, confissão, tortura, para que ele produza, com essa violência, grave ameaça, ou reduzindo sua capacidade de resistência para que ele produza prova contra si, configura a nova lei de abuso de autoridade, lá no seu artigo 13, inciso 3º. Então, é importante destacarmos isso aí para a sua prova, tá joia? Então, o direito do preso, né, permanecer calado, a questão do constrangimento pode configurar abuso de autoridade, né, para que ele produza prova contra si ou contra terceiro, tá joia? Importante destacar. Vamos lá, 64. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou seu interrogatório policial. Olha aí que interessante, gente. Então, o preso, ele tem o direito de identificar daquelas pessoas que o prenderam e também aquelas pessoas que o interrogaram. Inclusive, configura abuso de autoridade pela Lei 13.869 de 2019, artigo 16, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazer durante sua detenção ou prisão. Então, configura abuso de autoridade, essa não identificação ou identificação falsa ao preso. Então, é importante nós destacarmos isso aí. Tá joia? Olha lá. Então, resuminho aí, legal para que vocês entendam. Tá joia? 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, no caso, nós temos uma prisão ilegal que violou o ordenamento jurídico, ela tem que ser relaxada pelo juiz, nós chamamos de autoridade judiciária. Lembrando que uma prisão ilegal cabe relaxamento. Quando há uma prisão legal, né, e tem a previsibilidade de colocar a pessoa em liberdade, nós temos a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, não confunde, né? Não confunda. Prisão ilegal, relaxamento. Prisão legal, cabe liberdade provisória com ou sem fiança. Tá joia? Nós temos aí um inciso 67, né? Importante sacarmos aí. Não haverá prisão civil por dívida, é a regra, não se prende por questões cíveis, né? Agora, nós temos duas exceções. Vamos lá, vamos delimitar quais são elas, as prisões aí, no caso de prisão relacionada às questões cíveis. Primeiro, o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Por exemplo, deixou de pagar pensão alimentícia, né? Nós sabemos que tem obrigatoriedade. Então, esse inadimplemento, a pessoa não pagou. Não pagou porque não quis, de maneira voluntária. Inexcusável, a pessoa não pode se excusar daquela obrigação que é dela, né? De obrigação alimentícia. Então, cabe prisão nesse caso. E depositário infiel. Lembrando que no caso aqui está o preceito constitucional, o depositário infiel. Mas só que, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal que não cabe mais a prisão do depositário infiel, né? Principalmente no que tange aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada de Pax São José da Costa Rica, que mitigou, afastou, que não tem essa previsibilidade do depositário infiel. E essa Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada de Pax São José, tem um status de superlegalidade no Estado Democrático Republicano Brasileiro. Bacana? Então, aí um resuminho legal para facilitar aí para a prova. Pessoal, agradeço aí esse apoio. Vamos continuar no próximo bloco e até mais. Um grande abraço, sucesso e bons estudos.